pedido de oração? Está dodói? O meu irmão também. Meu irmão não está bem. Irmão? É. Vamos orar então. Como é que chama teu irmão? José Alves. José Alves. Senhor Deus, nós oramos por todas essas questões que foram colocadas diante de Ti, Pai. A situação da Juliana, está pelas ruas, casas de amigas, ó Pai, não se sabe exatamente onde estou, mas que Tu esteja trabalhando no coração dela para que ela resolva voltar para a sua casa, para os seus filhos, ó Pai, tem uma libertação total. Oramos pelo José Alves, oramos, ó Deus, por essa criança que se encontra enferma. Trauma, todo sujo, toda e qualquer agitação, toda e qualquer perturbação, nós repreendemos a vida dessa criança, para que ele possa ter o sono tranquilo de paz, repreendemos todo o temor do mundo, declaramos a paz sobre o coraçãozinho, sobre a vida dele, sobre uma obra maligna, tem perturbado a vida dessa criança, nós rejeitamos, desfazemos e repreendemos em nome de Jesus. Senhor, oramos por todas as famílias, oramos por todos aqueles que necessitam de uma bênção especial tua, Senhor. Oramos para que os lares e as famílias sejam abençoadas, Pai. As enfermidades sejam repreendidas em teu nome. Toda e qualquer enfermidade aqui presente na vida de qualquer pessoa seja repreendido em teu nome, Jesus. Haja saúde, vida e paz. Nós oramos em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 11. Deuteronômio quer dizer repetição das leis. É o quinto livro da série chamada o Pentateuco. Por que Pentateuco? 5 livros da lei. Pentateuco quer dizer os 5 livros iniciais da Bíblia. Começa com Gênesis, para quem não sabe, Gênesis, ao que tudo indica, foi escrito por Moisés também. Aí depois vem Êxodo, livro de Moisés, Números, Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Correto? São os 5 livros iniciais da Bíblia, escritos por Moisés, formando o Pentateuco. Alguém pode perguntar, escuta, se Moisés nasceu bem depois da criação, como é que ele relatou? Já pensaram nisso? Como é que Moisés fez os relatos da criação, do mundo, de Adão, Eva, a criação? Como que ele sabe todas aquelas histórias que vieram muito tempo antes dele? História de Abel, de Caim, de Noé. Alguém já parou para fazer essa pergunta? Se Moisés escreveu o livro do Gênesis, como é que ele teve conhecimento de todas essas coisas? Primeiro, o relato da criação veio por revelação divina. Não poderia ser de outra forma, não é? Então, ele teve a revelação de Deus de como foram criados os céus e a terra. Como foi criado o homem, como foram criados os animais, a vegetação, enfim, a criação. Agora, depois que começou a existir a humanidade, existe a tradição histórica, relatos históricos que foram sendo passados de geração em geração e documentos daquela época, né? Escritos de alguma forma, textos, enfim. Mas os primeiros relatos, quando não existia ainda humanidade, vieram por revelação divina. Agora, passados os vários anos de peregrinação no deserto, o povo de Israel está prestes a entrar na terra da promessa. E para tanto eles tinham que relembrar as leis que foram dadas por Deus. Este é o objetivo do livro Deuteronômio:
repetição das leis. Ou seja, o povo tinha que receber novamente as leis, tinha que fazer uma revisão, uma recapitulação das leis, para que eles pudessem entrar na terra da promessa. Diz assim, versículo 1 do capítulo 11 de Deuteronômio: exortação ao amor e à obediência. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos, os seus decretos, as suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se de hoje, de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros? Como surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar. E o que fez a Datã e a Abiram, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com as suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas grandes coisas, ou coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde vocês estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e aos seus descendentes deles, terra onde mana leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o seu céu para que não chova, e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que a terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando, cumprindo, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará de diante de vocês todas essas nações, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Até aqui.
Quem assiste o seriado sobre Josué, dá para ter mais ou menos um pouquinho da ideia do que está acontecendo aqui. Israel está prestes a entrar na terra da promessa. Só que na terra da promessa havia o quê? Povos que já moravam lá há algum tempo, há muitos anos, não é verdade? Os cananeus. Eles não ganharam a terra de mão beijada, assim, com todas as facilidades, assim como todas as bênçãos que Deus nos dá. Já repararam que todas as bênçãos que Deus nos dá, tem alguma dificuldade no caminho? Tem obstáculos, tem barreiras, desafios? É para que nós demos mais valor àquelas coisas que Deus nos dá. Nada vem fácil. Eu estava lendo um pensamento, um homem muito rico, quem não conheceu Antônio Hermílio de Moraes? Eu já ouvi falar, né? Foi um dos homens mais ricos do Brasil. Inclusive foi um dos patrões que eu tive na vida. Quando eu trabalhava nas indústrias Votorantim, ele era meu patrão. E quando eu via ele chegando na empresa, era sempre do mesmo jeito. Aquele terno cor bege, camisa branca, sempre do mesmo jeito. Eu até ficava pensando, comentava com os colegas, hoje o cara é tão rico e só tem um terno para vestir, sempre o mesmo ternão batido, colégio, ele andando daquele jeitão dele assim, é sempre assim, cheio de olheira, parece que eu não dormia. Meu irmão, eu tenho um irmão que é mais velho, ele até hoje ele é motorista da família Hermílio, lá em São Paulo. E ele carregava o Antônio Hermílio para diversos lugares. E muitas vezes, quando ele ia para o seu escritório lá no centro de São Paulo, ele às vezes por causa do trânsito descia umas 3 quadras antes do escritório e andando a pé. Aí meu irmão perguntava para ele: mas o senhor não tem medo de ser sequestrado, assaltado? O senhor é muito conhecido, muito visado. Ele falou: olha, eu não devo nada para ninguém, eu sou um sujeito honesto, pago minhas contas em dia, não devo nada para nenhum funcionário, então eu não tenho medo. Mas não justificou a resposta, porque até as pessoas honestas e bem sofrem tantas injustiças, Mas ele era um cara assim, muito simples. E ele disse assim uma frase: não dê a seus filhos ar-condicionado no verão, e nem aquecimento produzido por aparelhos no inverno, para que eles não tendo todo o conforto, de mão recebendo de graça todo o conforto, de mão beijada, com toda a facilidade, eles não venham crescer mal acostumados, e quando estiverem diante das lutas, das dificuldades da vida, para conquistar as coisas, eles saibam lutar. Então, ele, um cara com toda a riqueza, ele nos ensinou que ele não criou seus filhos com facilidade, dando tudo na vida para eles. O conforto de um ar-condicionado no calor, o conforto de um ar aquecido no inverno. Ele procurava não proporcionar aos seus filhos essas coisas, para que eles não crescessem mal acostumados, para que eles aprendessem a enfrentar as dificuldades da vida quando crescessem. Isso tem uma lição para nós. Da mesma forma, Deus, Ele não cria filhos mal acostumados. Ele cria filhos preparando-os para as lutas da vida. Ele cria filhos de um jeito que Ele não nos coloca todo o conforto à nossa disposição. Sabe por que nós passamos por tantas dificuldades na vida? Sofremos muitas vezes privações, dificuldades. É para que nós não sejamos filhos mimados. Na minha infância, eu lembro que na rua que eu morava, tinha uma família que era bem de vida. Era uma família rica. Eles tinham vários carros na garagem, carros do ano, carros bons. O cara era um dos diretores do Banco do Brasil. E eu lembro que os seus filhos tinham tudo o que um pai poderia dar. Desde cedo eles tinham moto das mais potentes, eles tinham carros. E eu via com os próprios olhos, aqueles filhos batendo nos pais. O filho mais novo, passava a rasteira do velho lá no quintal, o velho caía no chão, coisa doido, mas eram filhos mal acostumados, filhos mimados, que
tinham tudo, recebiam tudo do pai, não precisavam trabalhar, não precisavam se esforçar, ganhava tudo e tratava o pai dessa forma, chutando, derrubando no chão, enfim, era esse o tratamento que o pai recebia ao dar tudo na mão dos filhos. Então Deus sabe que se Ele nos criar dessa forma, dando tudo da maneira mais fácil, de mão beijada, nós crescemos mal acostumados. Por isso que Ele nos coloca em meio às dificuldades. E agora, Deus, falando ao povo de Israel, disse: olha, vocês passaram por todos esses longos anos no deserto, vocês enfrentaram dificuldades, vocês passaram por grandes obstáculos, mas agora vocês vão finalmente possuir a terra que eu lhes dou. Tenha uma coisa em mente: guardem os meus mandamentos para obedecê-los. Amem ao Senhor seu Deus de todo o coração, porque fazendo assim vocês vão ter bom êxito em toda a caminhada e conquista de vocês. Os povos que estão morando nessa terra que eu vou dar para vocês terão medo, pavor de vocês. Vocês viram lá, para quem assiste o seriado Josué, né? Aparecem os povos cananeus com medo do povo de Israel, porque eles sabiam que Israel tinha um Deus forte, um Deus que nunca perdia as batalhas, e é esse Deus que nós temos também. Há uns dias atrás, um tempo atrás, não muito tempo, sabem que pessoal que faz pesquisa, geólogos, pessoal que, historiadores, pessoal que tem um nome para isso, pessoal que está na minha mente, mas está fugindo, pessoal que estuda coisas antigas, arqueólogos, isso mesmo, tem coisas que às vezes fogem da noção. Sabe o que os arqueólogos descobriram, tempos recentes? Restos de esqueletos, instrumentos de guerra e até carros de guerra, sabe onde? Lá no fundo do Mar Morto. Vocês já leram isso aí, essa matéria na internet? Eles descobriram já cerca de 500 esqueletos no fundo do mar. Eles foram lá pesquisar para descobrir outras coisas e acabaram achando estranho aquilo. Acharam vários esqueletos no fundo do mar, escudos, lanças e até peças de carro de guerra. O que significa isso? Que houve sim a travessia do Mar Vermelho e houve o afogamento do exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho. Olha, isso aconteceu há quanto tempo atrás? Mais de 3.000 anos atrás. E eles descobriram. Isso mostra que a Bíblia sempre tem razão, a Bíblia é verdadeira. Então, Deus agora está lembrando de tudo que Ele fez para o povo lá no exército. E Ele fala: olha, a terra onde vocês vão, não é igual a terra que vocês vieram. A terra que vocês vieram, o Egito, lá vocês tinham que regar a terra com os pés. O que é regar a terra com os pés? É andando e regando a terra. Eu ficava pensando aqui, o que é isso? Regar a terra com os pés, assim? Não, Deus estava querendo dizer aqui, ó, vocês vão regar a terra andando a pé. Um recipiente de água nas mãos e jogando as plantas para que elas cresçam. Agora, essa é a terra que vocês vieram. Agora, na terra que vocês vão morar, vocês não vão precisar fazer isso, porque a chuva vai cair dos céus para regar a terra de vocês. Vocês não vão precisar regar andando e jogando água com as mãos. O professor da faculdade estava falando esses dias que as casas no Egito, a maioria delas não tem telhado. Sabe por quê? Porque não chove. Chove uma vez por ano no Egito. Vocês sabiam disso? No Egito não chove. É terra seca. Toda a agricultura deles vem do rio Nilo, que era muito extenso, um rio de cerca de 3 quilômetros de largura, nos tempos antigos, só que agora está diminuindo. Essa chuva que vinha uma vez por ano, enchia as águas do Nilo, e era com essa água que o povo sobrevivia. Ou seja, através dessa cheia do Nilo,
eles plantavam arroz dentro da própria água do Nilo. O plantio do arroz nas águas do Nilo era assim: quando o Nilo ainda estava cheio, quase para vir aquela época da seca, eles jogavam semente de trigo, arroz na água. Por isso que em Eclesiastes 12 tem aquele texto que fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O plantio dos egípcios no Nilo era exatamente lançando as sementes sobre as águas. Eles jogavam semente de arroz, semente de trigo, é como se eles estivessem jogando pão sobre as águas. Aí depois de algum tempo, as águas do Nilo secavam, baixavam, ficava o quê? Só um lodo, e naquele lodo começavam a brotar os pés de arroz, trigo, brotava lá do lodo que estava no fundo do rio. E assim eles tinham comida para as estações secas. Aí quando vinha novamente a chuva, enchia o rio, a chuva de uma vez por ano, e através dessa cheia do rio, eles então regavam outras plantações que eles faziam. Essa é a terra que eles vieram, Deus está falando. Aí Deus fala: só que a terra que vocês vão é terra que não vai com vocês vão precisar regar a terra andando e jogando água. A chuva vai cair do céu sobre a plantação de vocês. Só que para que essa chuva sempre caia, vocês vão ter que ser obedientes aos meus mandamentos. Se vocês amarem a Deus de todo o coração e obedecerem aos seus mandamentos, eu vou fazer com que essas chuvas caiam do céu. Mas se do contrário vocês se virarem para outros deuses, eu vou fazer com que os céus não desçam a chuva sobre a terra. Desde os tempos antigos, a falta de chuva era um castigo contra a idolatria, era um castigo contra o pecado da nação. A nação, quando se afastava de Deus, Deus fechava os céus. Lembram-se daquela seca que teve em São Paulo, no ano passado? Várias igrejas entraram em campanha de oração, e várias igrejas lembraram dessa passagem, olhando assim: Deus, se é por causa de algum pecado que temos pecado, perdoa-nos, manda-nos novamente a chuva do céu. Isso porque ficou uns 5 meses sem chuva, mais ou menos, né? Imagine um ano inteiro sem chuva. Imagine um povo precisando de chuva durante 3 anos, um ano. Então Deus falou assim para o povo: olha, para a terra que vocês vão, vocês não vão precisar regar a plantação. Eu vou mandar a chuva dos céus, mas para que essa chuva caia, não venham a faltar, obedeçam aos meus mandamentos, guardem os meus mandamentos para os cumprir, e amem ao Senhor seu Deus de todo o coração. Versículo 13: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus e servindo de todo o seu coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, enquanto a vocês terão que comer e ficarão satisfeitos. Vocês já repararam que toda a nossa alimentação vem por causa da chuva? Ainda que seja alimentação de carne, tudo depende da chuva. Porque o gado depende da chuva, as plantas dependem da chuva. Já repararam que se Deus não mandar chuva, todos nós morreremos de fome? Porque não tem como a terra produzir alimentos, seja ele de origem animal, seja de origem vegetal, se não forem as chuvas. Por isso que a chuva é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Não devemos reclamar quando está chovendo muito, porque se não for a chuva, a terra nada produz. E se a terra nada produzir, nós morreremos de fome. Toda a nossa alimentação depende da chuva, toda ela. Se nós estamos vivos é porque chove. Se não chovesse, toda a terra seria um deserto, não produziria nada e nós não sobreviveríamos. Não é verdade? Agora, Deus então dá esse lembrete para o povo e fala: ó,
vocês deverão me amar, vocês deverão me obedecer os mandamentos, senão eu não vou mandar chuva. E se eu não mandar chuva, não tem alimento sobre a terra. Versículo 16: por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará os céus, para que não chova, e para que a terra não reproduza, e assim vocês logo desaparecerão da boa dádiva, da boa terra que o Senhor lhes está dando. Olha, a população sumiria da terra se não fossem as chuvas do Senhor. Agora o versículo 18 é um lembrete de Números capítulo 6, porque lá em Número 6, o chamado, aliás, Deuteronômio 6, no início do livro, existe o chamado Shema Israel. Shema Israel quer dizer, ouve Israel. Havia uma série de mandamentos que os judeus deveriam e devem até hoje guardar. E para que eles não se esquecessem desses mandamentos, eles deveriam fazer fitas, pregar essas fitas no braço, na testa, escrever essas leis, esses mandamentos em rolos de papel, colocar na entrada da casa. É por isso que o judeu até hoje, ele conserva o mesuzá na entrada da casa. Aqui na porta lateral ao lado tem um, depois vocês virem na parede, tem um pequeno mesuzá. É um invólucro de plástico com um rolinho de papel dentro. Ali naquele rolinho de papel tem alguns mandamentos que o povo judeu não deveria esquecer. É por isso que quando o judeu entra numa casa, é como se ele estivesse lembrando aquelas leis, inculcando aquelas leis na sua mente. Por isso que Deus falou ao povo de Israel: olha, esses mandamentos que hoje lhes ordeno estarão diante de vocês. Vocês os ensinará a seus filhos, quer andando, levantando-se, deitando. Você os escreverá na sua casa, nos umbrais das portas. Elas estarão entre os seus olhos e serão de guia para você. Então, era o cuidado que Deus tinha para com o seu povo, para que eles não esquecessem das suas leis, porque era importante eles obedecerem aos seus mandamentos para que eles tivessem água, chuva do céu, senão Deus não daria chuva. Aí nós temos no versículo 22, se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas as nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano, do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resistir-lhes. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, dará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, onde quer que vocês forem. Olha só, as promessas de Deus. E todas essas promessas estariam sendo cumpridas de acordo com a obediência.